Já parou para pensar? Por que um móvel feito há 700 anos, sem nenhuma tecnologia moderna, pode ser mais durável que algo que você compra hoje? É impressionante. Sem máquinas elétricas, sem químicos industriais, artesãos da Idade Média criaram peças que atravessaram séculos. Imagine só, um baú do século XIV, ainda firme, guardando roupas modernas, sem nem pensar em se desfazer. Como eles conseguiram isso? A resposta está em técnicas que só agora estamos redescobrindo. A principal delas usava um ingrediente surpreendentemente simples: óleo de semente de linho, a nossa famosa linhaça. Pode parecer comum, mas o jeito que eles usavam esse óleo era genial. Eles esmagavam as sementes e produziam um óleo tão resistente que protegia a madeira da umidade, da chuva e até da neve por gerações. O preparo era um ritual. O óleo era aquecido lentamente, bem devagar, até atingir uma consistência perfeita, nem muito fina, nem muito grossa. Mas o segredo não parava por aí. Eles raramente usavam o óleo puro. Para dar mais força, misturavam resinas de pinheiro. Para impermeabilizar debês, adicionavam alcatrão. E para melhorar a aderência, um pouco de cera de abelha. Os vikings, por exemplo, ainda colocavam carvão na mistura, criando um protetor escuro e extremamente resistente. A química por trás disso é o que faz tudo funcionar. O óleo de linhaça penetra fundo nos veios da madeira, e quando seca, ele endurece, mas não de qualquer jeito. Ele forma uma barreira flexível que acompanha a madeira quando ela expande e contrai com as mudanças de temperatura ao longo do ano. Claro, isso exigia paciência. A madeira era lixada até ficar incrivelmente lisa. Depois, recebia várias camadas do tratamento. Às vezes, até 10. Cada nova camada só era aplicada depois que a anterior estivesse completamente curada. E diferente do nosso hábito moderno, de passar uma vez e pronto, esses móveis recebiam manutenção a cada poucos anos. Quando o óleo de linhaça cura, ele não apenas seca, ele polimeriza, criando cadeias moleculares fortíssimas. É por isso que tantas peças medievais continuam firmes até hoje, mas o óleo de linhaça era apenas uma das ferramentas. Outra substância muito comum era a gordura animal, algo que existia em praticamente toda casa medieval. Sebo derretido de boi ou carneiro criava uma camada que repelia a umidade com uma eficiência surpreendente. A gordura era esfregada com força na madeira, formando uma barreira protetora natural. Muitos artesãos ainda misturavam cinzas ou pó de carvão para aumentar a resistência contra insetos e fungos. Era um tratamento simples, barato e muito útil. Até os mais ricos usavam. O único problema é que, em dias quentes, o cheiro não era dos melhores. Além de proteger, a gordura também servia como lubrificante para eixos de carroças e dobradiças de portas. A aplicação era renovada todo ano, antes do inverno, para garantir que a madeira ficasse protegida na época mais úmida. Agora, se existia uma técnica poderosa e valorizada, era a do alcatrão de pinho. Os construtores de navios eram os mestres nisso. Eles aqueciam toras de pinheiro em fornos especiais, extraindo um líquido escuro e pegajoso que tornava a madeira praticamente imune à água. Os vikings tratavam cascos inteiros de navios com alcatrão, criando uma proteção incrível contra infiltração, fungos e insetos. O cheiro era forte, mas a eficiência era tão absurda que madeiras tratadas assim, encontradas hoje em escavações, ainda estão preservadas. O processo era meticuloso. O alcatrão era aquecido para ficar mais fluido e espalhado camada por camada, com um tempo de cura entre cada uma. Dependendo da região, eles ainda adicionavam outros ingredientes, como pó de carvão ou gordura animal. E por falar em ingredientes especiais,
A cera de abelha era o tratamento de luxo da época. Além de proteger, ela deixava a madeira com um brilho espetacular. Bastava aquecer até ela ficar maleável e esfregar por toda a superfície. Igrejas, casas ricas e mosteiros usavam cera de abelha para dar acabamento em painéis, mesas e utensílios. Ela criava uma barreira que deixava a madeira respirar, o que impedia rachaduras, e ainda deixava um cheirinho agradável de mel no ambiente. Nos mosteiros, eles aperfeiçoaram a técnica, misturando a cera com um pouquinho de terebintina para facilitar a aplicação. Camadas finas eram aplicadas e polidas, criando superfícies brilhantes e muito duráveis. Muitas peças tratadas dessa forma sobreviveram por séculos com uma aparência quase intacta. E quando o frio intenso deixava a cera quebradiça, eles adicionavam um pouco de lanolina para manter a flexibilidade. Mas alguns métodos eram ainda mais curiosos. Em certas regiões, os artesãos usavam soluções ácidas, como vinagre ou até mesmo urina, para limpar a madeira profundamente e eliminar fungos e insetos antes de aplicar os óleos ou o alcatrão. Era uma espécie de preparação antes da selagem final. O cheiro devia ser terrível, mas a eficiência era inegável. Existem registros de peças tratadas dessa forma que permaneceram firmes por mais de 400 anos. Um dos métodos mais engenhosos, no entanto, envolvia fogo controlado. Ao defumar ou carbonizar levemente a superfície da madeira, criava-se uma fina camada de carvão que agia como uma proteção natural contra a umidade, bactérias e insetos. Isso exigia uma habilidade tremenda, porque carbonizar demais enfraquecia a estrutura e carbonizar de menos não protegia nada. A técnica era tão eficaz que madeiras tratadas assim, encontradas hoje, ainda estão surpreendentemente preservadas. Culturas distantes, como a japonesa, também desenvolveram técnicas parecidas, o que mostra como esse método era realmente poderoso. E para quem vivia perto do mar, havia uma vantagem extra: a água salgada. Troncos de madeira eram deixados de molho por semanas, ou até meses. O sal penetrava fundo nas fibras e criava um ambiente hostil para as bactérias que causam o apodrecimento. Era como dar à madeira uma defesa natural antes mesmo de ser usada em construções ou barcos. O único desafio era o trabalho pesado de mover toras gigantes para dentro e fora da maré, além de acertar o tempo exato de imersão. Essas técnicas mostram que, muito antes da nossa tecnologia, o conhecimento profundo dos materiais e a paciência eram as ferramentas mais importantes. Elas nos ensinam que, às vezes, as soluções mais duradouras vêm da própria natureza. Obrigado por assistir! Se você gostou de descobrir esses segredos antigos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!